nome de Cristo Jesus. Amém. Vou deixar as crianças sair bem devagarzinho para não ter nenhum atropelo. Criança gosta de correr, né? Corre demais, mas são bênçãos, e por isso o Senhor disse: olha, deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Somente aprendendo assim é que elas certamente darão bons frutos na igreja do Senhor. Eu passo a palavra para o bacharel em teologia, Gabriel, que nos trará a palavra do Senhor para a edificação da igreja e para a edificação dele também, não é? Amém. Deixa eu abençoar. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai e o Espírito Santo esteja conosco nessa noite, para mais uma vez dedicarmos um tempo de graça, um tempo de concentração para aprendermos da sua palavra. Para você que está vindo pela primeira vez nessa noite na nossa igreja, nós demos início no último domingo a uma série de exposições das Sagradas Escrituras, no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, e fizemos uma exposição na semana anterior, domingo passado, dos versos de 1 até o verso número 6. Falamos sobre um ministério glorioso, e hoje vamos falar sobre outra realidade encontrada dos versos de 7 até o verso de número 15, que é um tesouro valioso. Abra a sua Bíblia e vamos ler com muita atenção e reverência ao Senhor essa porção da sua palavra que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 15. 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Quando você encontrar, diga um sonoro amém. Ainda tem gente precisando encontrar, então. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós entregamos diante do Senhor esse momento, sabedores de que a Tua palavra tem todo o poder para transformar as nossas vidas, para desemudecer a nossa mente, a nossa visão, para nos conceder direção e também alívio. E é ela, Senhor, seguramente que tem as informações de que necessitamos para nos achegarmos à Tua graça. Nos abençoe nessa noite, para que nós possamos comunicar à Tua igreja a mensagem que o Senhor preparou antes de nós, para que estivesse, Senhor, sendo trazida a cada um dos irmãos. Ninguém veio por acaso aqui, Senhor. O Senhor trouxe a cada um dos Teus filhos nesta noite para ouvir esta palavra. Nos abençoe e nos guarda nisto, e não nos permita, Senhor, nós nos desconcentrarmos dela. Nos dá, Senhor, espírito de seriedade e de atenção, para estarmos com os nossos olhos, ouvidos, mentes e corações focados em Ti e nesta palavra que será pregada. Em nome de Jesus te pedimos amém e amém. Meus irmãos, na semana anterior nós falamos então
da primeira etapa desta mensagem, dos versos de 1 até o verso 6 do capítulo de número 4 da segunda carta aos Coríntios. E como vimos na primeira mensagem dessa série, quando nós iniciamos a jornada pelo capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, nós vimos lá que a igreja de Corinto tinha, dentre outros, um dos seus principais problemas era desacreditar o ministério apostólico de Paulo. Eles nutriam um descrédito muito grande pelo apostolado de Paulo enquanto servo do Senhor. Enquanto na primeira carta aos Coríntios, Paulo se volta a outros detalhes da realidade daquela igreja, daquela comunidade, ainda no princípio da era cristã, como por exemplo em relação aos problemas do culto, partidarismos que aquela igreja desenvolvia, infelizmente, a igreja em Corinto, problemas quanto ao exercício dos dons espirituais. É nesta carta que você observa, no caso na primeira carta aos Coríntios, você observa Paulo chamando a atenção daqueles irmãos para que fizessem tudo com decência e ordem, porque estavam transformando um culto numa verdadeira baderna, uma bagunça, uma coisa irreverente, ao ponto de ele consternar aqueles irmãos a pensarem de que um ímpio passando pela frente daquela igreja, os vendo balbuciar palavras ininteligíveis e inexplicáveis, pensariam muito mais que estariam eles sob o efeito de embriaguez e não cheios do Espírito Santo de Deus. Esses eram problemas típicos da igreja em Corinto, o culto estático das realidades da cultura grega, da onde se encontrava essa colônia que nós falamos na semana passada em Corinto. Então, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, se volta a questões muito mais particulares da igreja, como problemas morais, problemas do culto, exercício de dons, partidarismos, exercício da liberdade cristã. Mas aqui nessa segunda carta, já numa segunda ocasião, passados alguns anos, naquela primeira ocasião onde ele escreve a primeira carta, tratando dessas particularidades da igreja de Corinto, ele vem agora, por volta do ano 56 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia, no fim da sua segunda viagem missionária, e Paulo escreve precisamente a segunda carta com um objetivo, que era a defesa do seu caráter, da sua vocação e das suas credenciais apostólicas, em face de uma recente rebelião que emergiu naquela igreja, liderada contra ele por falsos apóstolos que haviam se infiltrado na igreja em Corinto. Para você que pensa que o problema de falsos mestres, de falsos ensinos é uma coisa contemporânea, a palavra já nos esclarece que desde o princípio da igreja cristã já existiam os espertos, os aproveitadores, não é? Que ludibriavam a fé alheia. Então, nos primeiros versos desse capítulo, do capítulo 4, que Deus colocou no nosso coração para expor em 3 mensagens para os irmãos, hoje é a segunda. Nós vimos nos versos de 1 a 6, a primeira mensagem, que Paulo nos fala de um ministério glorioso, visando se defender dessas falsas acusações que aqueles falsos apóstolos na igreja de Corinto levantavam contra Paulo, o chamando de mercenário, o chamando de arrogante, o chamando de carnal e toda uma outra sorte de questionamentos e injúrias contra o servo do Senhor. Ele chama-nos a atenção para a consciência que ele tinha de um ministério glorioso, é o que vimos na semana passada, e ele se confortava diante dessa certeza de que o seu ministério não era pautado em homens, mas em Deus, e sabendo do caráter glorioso deste ministério, desse chamado que Deus o havia dado, ele usa isso como um combustível para a sua caminhada. Em primeiro lugar, para não desistir, como vimos lá no verso 1. Em segundo lugar, para não se tornar um impostor, é o que você vê dos versos de 2 a 4. A consciência dele a respeito desse ministério glorioso não o permitia desviar-se da sua autenticidade apostólica. Ele não ia negociar o evangelho, ele não ia negociar a sua fé e a sua prática, pois do próprio Senhor Jesus ele havia aprendido. E não poderia ensinar um outro evangelho que fosse distinto àquele, mesmo que fosse dar mais resultado, mesmo que fosse mais conveniente, mesmo que fosse lhe deixar mais em paz. Mas ele não era um impostor, ele era um apóstolo de Cristo. E se tivesse que sofrer, ele ia sofrer. E em terceiro lugar, como vimos na semana passada,
ele também usava essa consciência do seu ministério glorioso para, então, não promover a si próprio ou a si mesmo, que é o que está nos versos 5 e 6. Ele não prega de si próprio, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. É o que Paulo disse aos irmãos. E hoje vamos ver, meus queridos, a partir do verso 7 até o verso 15, que Paulo segue o seu raciocínio de que a glória e o reconhecimento somente são devidos ao nome de Cristo, e não ao nome de Paulo, e muito menos daqueles falsos apóstolos que surgiram na igreja em Corinto. Ele apresenta-nos então aqui, nos versos de 7 a 15, nesse propósito, a figura de um tesouro valioso, um valioso tesouro, acautelado e guardado em frágeis vasos de barro, que somos nós. As aparências enganam. Uma ilustração que nós separamos para os irmãos, conta-se uma história de um médico que chegou certa feita num posto de saúde para o plantão ordinário que costumava fazer, e antes de começar o seu turno, como ainda não estava no seu horário de trabalho, não havia colocado jaleco, conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista de ambulância na entrada da unidade de atendimento. Nisto vem uma senhora elegante, chega de forma ríspida e pergunta para aqueles três: vocês sabem me dizer onde está o médico? E com tranquilidade, aquele médico que estava ali a conversar antes do seu horário responde: boa tarde, senhora, em que posso ser útil? E ríspida ela retorquiu a ele: será que o senhor é surdo? Não ouviu que eu estou procurando o médico? Mantendo-se ainda calmo, ele responde àquela mulher: eu sou o médico, senhora, em que posso ajudá-la? E ela responde, retrucando: o senhor com essa roupa? Vestido assim, o senhor nem parece um médico de verdade. E ele responde a ela: a senhora não devia julgar as pessoas pela aparência. E ela diz: a roupa diz muito sobre uma pessoa, tentando colocá-la em saias justas. E ele responde, por fim: nem tanto, disse o médico. Quando a senhora chegou aqui, tão bem vestida, de forma elegante, eu imaginava que se tratava de uma mulher muito bem educada e de bons modos. As aparências enganam. Da glória da nova criação, que Paulo destaca nos versos anteriores, que vimos semana passada, ele passa a nos apresentar agora a humildade, a simplicidade de um vaso de barro. O cristão é apenas um vaso de barro. Na figura simbólica e metafórica aqui de Paulo, ele é o tesouro dentro do vaso que dá a ele o seu devido valor. A imagem do vaso aparece com frequência nas Escrituras, e nós podemos e temos muito a aprender com essa figura do vaso. Conforme anota Colin Kruse, comentando a segunda carta aos Coríntios, ele diz: após falar da luz gloriosa do Evangelho, um ministério glorioso, no capítulo 4, versos de 1 a 6, Paulo contrasta essa visão dos versos de 7 a 15, mostrando a fraqueza daqueles que pregam esse Evangelho. Paulo pretende mostrar aqui aos irmãos da igreja de Corinto, e também a nós outros aqui nessa noite, na IPA, a necessidade de reconfiguração da nossa visão sobre o ministério, sobre a vida cristã, para darmos importância e destaque nas nossas vidas para o que realmente interessa. Pois muitas vezes, meus irmãos, nosso olhar ele é conduzido em erro, em vício, focando nos alvos errados, nas coisas erradas, na estrada cristã. E é por isso que Paulo, ainda visando se defender de injúrias e difamações que estava recebendo da igreja de Corinto, defendendo o seu apostolado, nestes versos nos ensina 3 alvos da vida cristã em que devemos realmente concentrar as nossas atenções com garra e com vigor. E eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite. O primeiro alvo que precisamos nos concentrar é o seguinte: é preciso se concentrar no tesouro e não no vaso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em primeiro lugar, Deus nos criou da maneira como somos, do jeitinho que você é, a fim de podermos realizar a obra que Ele planejou para nós. E ao falar sobre Paulo,
que também era uma criatura tanto quanto nós, Deus afirmou lá em Atos 9, verso 15, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, ou em outras traduções, um instrumento. Nós, como Paulo, somos tão somente instrumentos, servos e não senhores. Nenhum cristão pode ou deve se queixar sobre faltar-lhe dons ou capacidades, ou não também por conta de suas limitações e deficiências. A todos nós, Deus tem concedido propósitos. Quem sabe você já tem avançada idade, mas pode muito bem orar bastante. Quem sabe você é muito novo ainda, mas tem o vigor para contribuir com o reino, com o seu corpo, com a sua mente e vivacidade. Quem sabe você é uma pessoa atarefada, mas Deus não nos chama para servi-lo em quatro paredes de um templo. E lá no local onde você está atarefado, no trabalho, na lotérica, na fila do supermercado, você é um discípulo de Cristo, e ali pode servir também com os seus dons e as suas capacidades. O Salmo 139, versos de 13 a 16, nos indica, meus irmãos, que a própria estrutura genética do ser humano está nas mãos de Deus. Ele diz: o Senhor me viu a substância ainda informe. Ainda ali, no contexto ainda da fecundação, Deus acompanhava já a sua vida e a minha. O salmista fala sobre isso não apenas de maneira poética, mas também para expressar a sua fé. Cada um de nós deve aceitar a si mesmo dentro da sua própria perspectiva e ser autêntico. O mais importante sobre o vaso não é ele ser belíssimo, frondoso, com muitos detalhes decorativos e alças. Nada disso é importante para o vaso. O importante para Deus é que o vaso esteja limpo, vazio e disponível. Pode ser o mais feio, assim como pode ser o mais belo, e se estiver cheio, não tiver lugar para ele encher com o seu tesouro, de nada adiantará, será preterido esse vaso. Pode ser bonito, pode ser maravilhoso, pode ser invejável, mas não vai ser útil nas mãos do Senhor. Somos vasos de barro. Cada um de nós deve considerar, deve procurar tornar-se, como Paulo fala ao seu filho amado na fé, Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 21, um utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, preparado para toda boa obra. É o que Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo. Nós somos vasos para ser usados por Deus, vasos de barro, para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas próprias forças. É preciso, meus irmãos, que nós aprendamos como Paulo aqui, quando defendia o seu apostolado perante essa igreja, que nós entendamos que é necessário nos concentrarmos no tesouro, não no vaso. Paulo não temia o sofrimento, nem as tribulações que enfrentara e ainda enfrentaria no contexto do seu ministério apostólico, pois ele sabia que Deus guardaria o vaso, enquanto este guardasse o tesouro. É o que ele diz para Timóteo. Ele é fiel para garantir o depósito até o dia final. Deus permite as tribulações, como permitiu a Paulo e permite a mim e a você. Ele as controla e também as usa para a sua glória, porque Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. É o que ele começa já dizendo para nós nesse texto, no verso de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Às vezes a gente quer reclamar: poxa, poderia ser um vaso revestido, eu queria ter minha fé mais fortalecida, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais hábil para o serviço, eu queria ter mais dons, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas o grande problema, muitas das vezes, meus irmãos, é que nós procuramos ver o que nós queremos e não o que Ele quer para nossas vidas. Deus usa cada uma das tribulações para comunicar a sua glória, a sua graça nas nossas vidas. Como hoje, irmã Salvelinda, Deus usa todas as tribulações para nos mostrar que a excelência do poder é dele e não nossa. Cruze
afirma que vasos de barro eram artigos encontrados virtualmente em todos os lares do antigo Oriente Médio. Dos tempos em que Paulo escreve esta carta, eram baratos, quebravam-se com facilidade, diferente dos vasos metálicos ou de vidro, ou vasos de outros materiais. Os vasos de barro, quando eram quebrados, tinham que ser imediatamente atirados ao lixo. Portanto, eram de baixo custo e quase nenhum valor. É possível que Paulo tivesse em mente, quando diz-nos isso a respeito de um tesouro em vasos de barro, é possível que ele tivesse em mente pequenas lamparinas de barro. É isso que talvez ele se referisse, para azeite adquiríveis por poucas moedas em qualquer bazar da localidade ali em Corinto ou na Macedônia onde ele estava. Seria uma lamparina de barro. E portanto, se foi essa a visão, a imagem que estava na mente de Paulo, essa luz do Evangelho que ele refere no verso anterior, no verso de número 5 e 6, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandecia em nosso coração com o quê? Com o Evangelho. Essa luz que é o tesouro, que está num vaso de barro, que seria essa lâmpada, é verdade que frágil, é verdade que baratinha, é verdade que simples, sem muito valor comercial, mas que portaria a luz que tem o poder de iluminar o mundo inteiro. Craig Keener, no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento, diz, por outro lado, que embora os vasos metálicos e de vidro fossem detentores de muito maior valor comercial e com maior durabilidade, eles eram seguramente os vasos de terra ou de barro que estavam mais disponíveis. Isso é muito interessante também, meus irmãos, nas palavras de Keener. Quando nós olhamos para os vasos mais preciosos, mais frondosos, mais duráveis, eles nem sempre estão disponíveis. Geralmente o que você encontra nos supermercados e o que sai mais é o mais baratinho, é o mais simples, era o de barro, era o de terra. Hudson Taylor, o grande missionário do interior da China, o desbravador do evangelho naquela região da China, costumava dizer o seguinte: todos os gigantes na fé foram homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, pois contaram com a sua presença. Nós não somos o tesouro, nós somos o vaso. Mas devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso. Paulo também escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 14, dizendo, vamos ler todos juntos: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos, meus irmãos, como Paulo, saber que não há motivo para desfalecermos diante de ataques e acusações que haveremos de sofrer, como ele enfrentava ali injustamente, de uma igreja ingrata e insensível ao seu ministério. Não há motivo para desfalecer, porque o nosso foco não pode estar em nós, na defesa da tua honra, da tua reputação, mas a tua atenção, meu irmão, e a tua mira precisa estar calibrada na direção do tesouro, da luz do Evangelho, de que somos portadores para o cumprimento da nossa missão, enquanto discípulos daquele que é a luz do mundo. Precisamos nos concentrar no tesouro. Concentre-se mais no tesouro do que no vaso. Pare de olhar para você. Muitas vezes você está, de repente, quem sabe, encontrando 1 milhão de justificativas para não servir ao Senhor. Encontrando outro milhão de justificativas para não participar das celebrações, para não se engajar no reino, para não vestir a camisa do Evangelho, de agente do reino de Deus, que você é. Porque você tem olhado para o espelho demais, você tem olhado para as pessoas demais, você tem se focado muito no vaso e pouco no tesouro. Você tem olhado muito para os homens e menos para Deus. Você tem olhado muito para as filosofias acadêmicas, as formações do homem, e menos para a palavra do Rei do Universo, que é a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Concentre-se no tesouro e não no vaso. Em segundo lugar, Paulo ainda nos ensina aqui, meus irmãos, que nós precisamos nos concentrar no mestre e não no servo. Nos versos de 8 a 12, ele diz:
em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Por vezes, meus irmãos, Deus permite que os nossos vasos sejam sacudidos na jornada, no caminho dessa trajetória até Jesus buscar a sua igreja. De vez em quando Ele sacode o vaso, para que derrame um pouquinho ou uma parte do seu tesouro, de forma a enriquecer a outros. O sofrimento, meus irmãos, esses saculejos, com o perdão da expressão, que você vai enfrentar em algum momento da sua trajetória, como Paulo enfrentou na Ásia, como ele diz no capítulo 1 aqui da segunda carta aos Coríntios, estava enfrentando agora, tendo que rebater falsas acusações desta igreja. Esses saculejos do vaso vão derramar um pouquinho de tesouro pelo caminho, mas o sofrimento revela não a fraqueza humana, mas a glória de Deus também. Nesse parágrafo, Paulo nos apresenta uma série de paradoxos. Ele nos mostra os vasos de barro e fala de um poder divino, aparentemente coisas contraditórias. Um vaso simples, frágil, altamente quebrável, descartável, rapidamente se sujava, não poderia mais ser usado. Ele diz, é nesse que está o poder de Deus, o insuperável poder de Deus, em vasos de barro. Ele faz o paradoxo da morte de Jesus, com a vida de Jesus. Ele diz, o que eu estou sofrendo, o que vocês estão sofrendo, nem se compara com o que Ele nos deu, que foi vida, que foi salvação. Ele fala da morte em ação, o morrer para Cristo e para nós mesmos, e o viver para o cumprimento da sua vontade. A mente natural, meus irmãos, não só a sua como também a minha, limitada, finita como nós a temos, dificilmente compreenderá esse tipo de verdade espiritual, porque não consegue compreender muitas vezes como que o cristão triunfa sobre o sofrimento, como que ele passa as suas fogueiras e dificuldades com louvor nos lábios, com um cântico de adoração no seu coração, porque sabe que Deus em nada tem nos desamparado. Em tudo somos atribulados, é fato, mas ele diz, não angustiados. Sabe por quê? Porque eu entrego diante do Senhor, diria Paulo aqui àqueles irmãos, as minhas dores, os meus cansaços, os meus dilemas, e Ele tem cuidado de nós. E isso nos ensina, meus irmãos, sempre a primeira palavra aqui, que ele coloca nesse jogo de palavras, de termos aqui, a partir do verso 7 até o verso 12, ele coloca aqui sempre mostrando, a primeira perspectiva é a do homem, a segunda é a de Deus. Em tudo somos atribulados, isso é uma realidade nossa, mas não angustiados. Por quê? Porque Ele não permite que acumulemos tamanha depressão, angústia ou lamento ao ponto de ficarmos em angústia profunda. Podemos ficar perplexos, ele diz, e é fato. Quantas coisas hoje têm tirado a nossa paz, tirado a nossa tranquilidade, nos deixado em estado de perplexidade, imaginando como serão as coisas no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, dadas as circunstâncias de degeneração, ataque à fé cristã e desenvolvimento de uma sociedade caída no pecado. Você pode estar como eu, perplexo, muitas das vezes nos seus dias, porém, não desanimados. A gente fica perplexo, surpreso de vez em quando, é verdade. Mas, gente, crente de verdade, esse que está aqui debaixo do entendimento de que é vaso, não é tesouro, e que tem consigo o depósito de uma fiel promessa, que é esse tesouro, é o evangelho que recebemos, esse não se desanima. Ele pode até ficar surpreso, mas nunca desfalece. Ele prossegue, porque existe uma rica e viva esperança que nos dá norte, nos dá esperança, que se chama fé. Nós podemos ser perseguidos,
porém não desamparados. A perseguição é uma realidade nossa, mas o desamparo nunca vai ser uma realidade para aquele que teme e serve ao Senhor. Eu já vi gente nessa igreja passar uma temporada de penúria financeira, uma temporada, em outros casos, de penúria emocional, uma temporada, quem sabe, de penúria existencial, não sabendo se definir, não sabendo se decidir, não sabendo se resolver, mas atravessou essa temporada, saiu mais forte do que entrou, porque nós somos atribulados, nós somos perseguidos, mas o Senhor, o Deus dessa palavra, que eu creio e você também, Ele nos diz, com fiéis alianças, nunca jamais te abandonarei. Ele está conosco, Ele é Deus conosco, Emanuel. Você pode ser perseguido, sim, mas nunca desamparado. Quem sabe você vai se abater em algum momento, perdendo entes queridos, não é, Rejane? Desfrutando, quem sabe, sendo vítima de um crime, ou tendo que se desfazer de amizades, mudando o seu trabalho para um perfil que você não está satisfeito, enfrentando uma dificuldade na sua família, na sua casa, uma doença, mas isso não é capaz de nos destruir, porque o Senhor estabelece a sua igreja, e nem mesmo a morte pode contra ela prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Essas setas de enganação, de desilusão, de medo, de terror, que muitas vezes toma as nossas vidas, não é a realidade eterna a qual nós nos confiamos. Isso é transitório, é passageiro. Você não vai ficar abatido para sempre. Crê nisso que eu estou te falando. É a palavra de Deus que te diz isso. Você não vai ficar abatido para sempre. Você não vai ficar chorando para sempre. Porque o choro pode durar uma noite inteira. Sabe o que é uma noite inteira chorando? Quando o salmista diz isso, é uma noite inteira chorando, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus renova todas as manhãs a sua misericórdia sobre nós, e nisso nós nos confiamos, como Paulo aqui. Não tinha ninguém mais do que Paulo que estava preparado para levar no seu corpo morrer de Jesus, que ele diz no verso 10, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ele conta-nos aqui, nessa mesma carta, que o servir a Cristo, ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles para os quais nós ministramos. Assim como devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso, como vimos no ponto anterior, também devemos nos concentrar no mestre e não no servo. Se sofremos, meus irmãos, é por amor de Cristo. Se morremos para o nosso ego, é para a vida de Cristo ser revelada em nós. Se nós passamos por tribulações, é para que o nome de Cristo seja glorificado. Se você tem servido a Deus com fidelidade, nada do que está acontecendo na tua vida é por acaso. Nada é aleatório, é inexplicável. Existe propósito, existe razão, existe sentido nisso, porque o nome de Deus será em ti glorificado. Eu estive ao lado da minha esposa, bem ali atrás, com a nossa filha Melissa, acalentando-a, durante 7 anos, orando pela bênção da fertilidade. E está ali a nossa resposta. Quantas noites chorando, quantas noites de joelho doendo no chão, orando, não é? Mas teve propósito nisso. Nós não chegamos aqui agora para criar uma criança com a mesma perspectiva que teríamos se ela tivesse vindo logo no primeiro ano de casados, quem sabe no segundo. Veio agora, por quê? Porque tinha que ser. Era o tempo de Deus. As coisas acontecem conforme a sua vontade, meus irmãos. Nas palavras muito acertadas de John Henry Jowett,
O ministério que nada custa, nada realiza. O teu tesouro vai ser balançado no meio do caminho, vai deixar umas moedinhas, mas até nisto o nome de Deus será glorificado. Certa vez 2 velhos pastores foram ouvir um jovem pregador pregar um sermão muito eloquente e que lhes deixou uma impressão de ter faltado alguma coisa. Comentando essa impressão entre si, esses dois velhos pastores indagaram-se e um deles respondeu: eu acho que aquilo que faltou só vai aparecer depois que o coração desse rapaz tiver sido quebrantado, depois de passar por algum sofrimento. Aí sim terá uma mensagem digna de ser ouvida. Eu não tenho como dizer para a Eni, eu não tenho como olhar para o Natan, eu não tenho como olhar para a Érica, para cada um dos irmãos aqui nessa noite e dizer para vocês que vocês vão enfrentar uma dificuldade se eu não as enfrento. Eu não tenho como dizer para vocês que as situações financeiras que nós atravessamos são transitórias se eu nasci em berço de ouro e que isso não é verdade. A credibilidade que Paulo traz para ele aqui é de alguém que sofria, era de alguém que era perseguido, não era de alguém que estava sentado numa mansão escrevendo cartas para as igrejas como um hobby, um passatempo. Ele estava dando a sua vida, sendo molestado, aprisionado, torturado, apedrejado, difamado, e nisto a própria igreja que deveria o acolher também o afugentava. Um ministério que nada custa, também nada realiza. Os judaizantes que questionavam este Paulo não sofriam. Em vez de ganharem almas, roubavam convertidos das igrejas plantadas pelos apóstolos, e a isto nós chamávamos proselitismo, pescar no aquário alheio. Em vez de sacrificarem para o seu povo, os judeus, não, eles faziam o povo se sacrificar por eles. Os falsos mestres não possuíam tesouro para repartir, eles tinham apenas peças de museu da antiga aliança, antiguidades e relicários, gastos que jamais poderiam enriquecer a vida de ninguém. E o que Paulo tinha para oferecer para eles, para essa igreja, ele chama a atenção, é tesouro do céu. Não estou aqui para oferecer para vocês justificação pela lei, justificação pelas obras. O que eu tenho a apresentar para vocês é um presente, chama-se graça, chama-se fé, chama-se uma vida ao lado de Cristo, uma transformação que é operada pelo sangue de Cristo Jesus. Sabemos, meus irmãos, por experiência própria, que muitas igrejas não fazem a menor ideia do preço que um pastor paga, como Paulo aqui pagou, a fim de ser fiel ao Senhor, de servir ao seu povo com lealdade à palavra. Paulo dedica 3 sessões dessa segunda carta aos Coríntios só para relatar os seus sofrimentos. Ele usa no capítulo 6, versos de 1 a 10, no capítulo 11, verso 16 e também no capítulo 12, verso 10. A prova do verdadeiro ministério não está nas suas condecorações, nas medalhas de honra ao mérito que nós vamos receber. Daqui a alguns dias, se for da vontade de Deus, o Senhor estará nos conduzindo para este ministério. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não tenho nenhuma dúvida de que o que nos espera são espinhos, labutas, suor, mas também, no fim desta jornada, um tesouro que a nós foi confiado, que é estarmos na presença de Cristo por toda a eternidade. A prova do verdadeiro ministério não está nas medalhas, nas honrarias, nas menções honrosas, não está nisso. Paulo sabia disso, e ele chama a atenção para eles para dizer que a prova do verdadeiro ministério estava nas suas marcas, nas suas escoriações, nos seus ferimentos. E você observa muito claramente em Gálatas 6,17, que ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essas marcas aqui, meus irmãos, no grego original, significa cicatriz. Paulo não está falando aqui simbolicamente, não. Certamente quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está olhando o braço dele cortado, ele está olhando as costas marcadas de chicotadas que tomou do seu próprio povo judeu, quando foi por ele perseguido. Como perseverar é a pergunta que nos fica, lembrando, meus irmãos, que nós somos privilegiados,
por possuir o maior tesouro que poderíamos ter, um evangelho, a luz do evangelho em vasos de barro. Não concentrando, nós precisamos nos concentrar menos em nós e mais no Mestre. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina aqui ainda, no verso de número 14, que é preciso se concentrar na vitória final e não nas provações. O verso 14 diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Não há nada que emudeça tanto o coração do homem quanto a incredulidade. É o que você vê lá em Lucas 1, versículo 20, quando o anjo vai até a casa de Zacarias e fala-lhe a respeito do nascimento do que haveria de preparar o caminho para o Cristo, que era João Batista. E o que Zacarias faz ao ouvir isso, sendo ele já de avançada idade? Ele descrê do relato do anjo. E o que acontece? Ele é tomado de mudez. O anjo diz: agora você vai ficar mudo então, porque duvidaste. E assim foi que aconteceu. Mas Paulo não padecia desse mal da incredulidade, não. Se tinha uma coisa que Paulo tinha aos montes, era convicção no que Deus havia lhe concedido ao lhe resgatar e mudar a sua história. Da onde vinha essa segurança de Paulo? Da onde vinha? Da onde ele se sentia tão seguro? Porque ele sabia que não tinha coisa alguma a temer, nem na vida e nem na morte. É o que ele diz aos Romanos, no capítulo 8, que nós já expomos aqui nessa igreja. Está lá no nosso canal do YouTube da IPA, não é? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem alturas, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acabando de relacionar provações da sua vida, ele fala de ter sido perseguido e não abatido, e também perplexo, porém não desamparado. Tudo isso aqui são relatos de provações que ele enfrentou na sua trajetória e no seu ministério. Mas agora ele afirma uma coisa que a sua fé lhe concedeu, que foi vitória em meio às tribulações. Paulo, seguramente, meus irmãos, estava concentrado na vitória final e não nas provações, que eram transitórias, eram passageiras nessa vida, como nós temos conhecimento. Ele pensa: se Jesus conquistou a morte, o último inimigo, por que temer qualquer outra coisa? Os seres humanos fazem de tudo para sondar o sentido da morte, para onde nós iremos, como é o além-vida, e tentam a todo custo se preparar para ela, pagam seguros altíssimos, tentam confortar as suas famílias, se prepararem para essa ocasião. No entanto, o mundo nunca terá a resposta perfeita, plena para o problema da morte. Uma pessoa só está verdadeiramente preparada para viver, disse alguém certa vez, quando também estiver preparada para morrer. E aí ela vive com dignidade. A mensagem jubilosa da igreja primitiva, meus irmãos, era a vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição, a mensagem central da igreja nascente. E nós precisamos voltar a essa ênfase vitoriosa. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo testemunha que a aflição que ele experimentou na Ásia lhe ensinou uma poderosa lição. Olha o que ele diz: que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A fé que Paulo detinha e manifestava era fortalecida pelo conhecimento de que o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também o ressuscitaria com ele. Em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, quando ele faz uma brilhante exegese sobre a ressurreição e a vida eterna, Paulo se refere à ressurreição de Jesus como primícias, a primeira colheita, a prova. A primícia era isso, era a primeira colheita, para provar a qualidade do plantio. Se tivesse ruim, tirava e tinha que plantar de novo. Se tivesse bom, então agradecia e dava prosseguimento naquela plantação. E a colheita era boa. Cristo foi a colheita primeira, a prova, a segurança que nos é concedida de que também com Ele ressuscitaremos.
Mas parou aí a colheita? Não. Ainda terá uma grande e final e maravilhosa colheita final. Alguns já estão lá, já foram colhidos para a eternidade. E nós estamos aqui a aguardar esse tão glorioso dia que Ele nos apresentará. É essa certeza, meus irmãos, que encoraja o apóstolo. Em meio às suas dificuldades, acusações de falsos mestres em Corinto, é essa certeza, meus irmãos, que precisa também nos encorajar diariamente nas nossas vidas, sabendo, meus irmãos, que a nossa concentração, a nossa vida, o nosso olhar, o nosso foco precisa estar calcado na vitória final e não nas provações que um dia terão fim. Quando você estiver diante do desemprego, saiba que o que te espera é ressurreição, vida eterna. Não é essa a última notícia da tua vida. Quando você estiver diante de enfermidade, saiba que essa não é a última sentença para você. A última sentença que te espera é uma vida eterna, feliz ao lado do nosso Mestre. Tem gente que está vivendo pela provação. Tem gente que está se lamentando pelas provações. Pense, reflita sobre esta transitoriedade, sobre esse caráter passageiro do que você está enfrentando aqui. O mesmo apóstolo Paulo também, quando escreve aos Romanos, vai dizer: porque tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há nem de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tem coisa maior. Pode ser que você viva uma vida aqui toda em lamento, em dificuldades. Acontece. É do projeto de Deus, nós não sabemos. Mas temos que seguir confiantes de que o nosso tesouro, o nosso prêmio, o nosso galardão não é para quê? Não é para quê? Como o hino que cantamos muitas vezes na nossa Santa Ceia aqui na igreja, não é? Pois um dia, em lugar de uma cruz, vamos dizer todos juntos, o que que? Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Mas tem que levar a cruz. Não tem coroa sem cruz. Existe uma ilustração muito interessante sobre esse assunto, essa certeza na vitória final, em detrimento às tribulações que enfrentamos no tempo presente. Pergunta-se: crês tu nisto? Em uma certa cidade nos Estados Unidos vivia um homem com sua esposa e 3 filhos que estavam servindo ao país em guerra. Uma família necessitada, uma família humilde. Em um período de 3 semanas, foram emitidas 3 notas do governo norte-americano, indicando que os seus 3 filhos haviam morrido em combate, ou estavam desaparecidos. Foi um golpe terrível para aquela família. A Páscoa estava se aproximando e os vizinhos se perguntavam se aquele casal que havia acabado de receber essa terrível notícia compareceriam nas celebrações da igreja da cidade. E no dia da Páscoa, lá estavam eles, naquela igreja. Na congregação, um garotinho sentou-se atrás dos pais, que estavam ali com o coração despedaçado, por terem perdido, num curto espaço de tempo, os 3 únicos filhos. O menino já tinha ouvido falar dessa tragédia, e acompanhava, monitorava as reações daquele casal ali despedaçado, triste, consternado. E ele observou a família durante todo o culto. Ele viu aquela família, aquele casal abrir o inário, cantar, orar, participar da leitura sobre o triunfo glorioso de Cristo sobre a morte, era a ocasião da Páscoa. O menino ficou totalmente perplexo, surpreso, e no momento de arrecadação de ofertas, e quando os diáconos passaram a salva, os olhos daquele menino atentos viram o homem, que era o pai de família, recém-retirado da convivência dos seus filhos, e que todos sabiam ser relativamente pobre, depositou uma generosa quantia para ofertar na igreja. E o menino não aguentou. Nesse mesmo momento ele puxou o pai: pai, eles devem mesmo acreditar nisso. E o pai indaga ao menino que estava ali fiscalizando a vida alheia: o que você quer dizer, filho? Bem, eles devem realmente acreditar em ressurreição. Apesar das últimas notícias, eles estão aqui
cantaram, leram a Bíblia. E pense nisso, Pai, até mesmo o dinheiro que eles tinham reservado, quem sabe, para custear um estudo para os filhos, para custear um funeral que eles nem sabem se vão conseguir pagar, tendo em vista o desaparecimento e as circunstâncias da guerra. Mesmo assim, eles ofertaram uma boa quantia para o reino de Deus, para a igreja. Pai, realmente eles devem acreditar nisso, na ressurreição. João 11, 21 a 26, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Perguntou Jesus. Pergunta-nos, a cada um de nós aqui nessa noite. Você crê nisso? Como tem sido seu comportamento diante das tribulações? Você age, você se comporta, você fala, você pensa, você move, você para, você projeta, você altera com essa consciência? Com essa fé? Crês tu nisto? A nossa convicção, meus irmãos, precisa estar calcada na vitória final. Nós vamos e iremos com toda certeza enfrentar aflições nessa terra. E a palavra nos ensina aí em 1 a Tessalonicenses capítulo 4, versos de 13 a 18, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim passaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa certeza, muitas vezes, tem sido algema para as pessoas, e não consolo. Quando é dito, e se Cristo voltasse hoje? Você ia com Ele? Gostaria de ir? E a maioria de nós fala, poxa, agora que eu comecei a namorar, agora que eu passei na faculdade, acabei de conseguir um bom emprego, né? Jesus, espera só mais um pouquinho, né? Aonde está o teu coração? Lá estará também o teu tesouro. Conclusão, meus irmãos, nesse texto que acabamos de acompanhar e expor nessa noite, nós somos chamados a reconhecer a nossa fragilidade, concentrarmos no tesouro e não no vaso. Nós somos vasos frágeis, mas também somos chamados a celebrar a glória do tesouro valioso, celestial, que foi depositado em nós. A excelência do poder é de Deus, e portanto, enfrentar cada desafio, devemos enfrentar cada desafio confiantes na vitória que temos em Cristo, pois Ele venceu a morte em nosso favor e nos dá essa viva e rica esperança eterna no seu nome. Que ao meditarmos nesse tesouro, meus irmãos, em vasos de barro, nós sejamos inspirados a viver uma vida que glorifica o nome daquele que nos capacitou para tal jornada. É o que Pedro nos diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Vamos ler todos juntos, por favor. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de terdes sofrido só um pouquinho, é transitório, é passageiro, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Fique de pé nesse momento, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua mensagem, em seguida cantar um cântico de adoração, de aplicação do que vimos aqui. É o nosso cântico oficial dessa série de mensagens. E o pedido do cântico é esse: venha sobre nós o teu reino. Não devemos reinar, nem almejar isso, porque o rei é Ele, nós somos servos, somos vasos de barro e portadores de um tesouro valioso. Feche seus olhos, vamos orar, curva a sua fronte. Senhor meu Deus,
Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos pelo desafio que ela nos faz, de vivermos uma vida condizente com estas convicções, com estas certezas, com essa rica